Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso papo sobre a Franchise University, né, conversando um pouquinho aí, levando um pouquinho do que acontece na nossa sala de aula. Hoje nós vamos bater um papo com o nosso sócio, o Fernando Câmpora, responsável por toda a área de consultoria do Grupo Xerto, e que também fala sobre franqueabilidade, né, sobre a grande pergunta que o Marcelo deixa na aula dele, se o seu negócio é franqueável ou não. Então, olá, Fernando, tudo bem? Oi, Américo, tudo certo? Ok. Fernando, vamos lá, então. Eu gostaria que, antes de entrar diretamente dentro do tema, né, que você contasse um pouquinho da sua relação com o franchise. Como é que aconteceu tudo isso, né? Como é que você foi parar dentro desse mundo do franchise? Uhum. É interessante, eu já estou no mercado há mais de 20 anos trabalhando com isso e comecei direto junto com o Marcelo. Então, lá atrás, o Marcelo era professor da FGV, eu era aluno da FGV e acabei começando a trabalhar com ele e venho com ele ao longo desses últimos 23 anos aí, na empresa, aprendendo junto com a empresa e ajudando a empresa a aprender e trabalhar no formato de franquia, no desenvolvimento das franquias no Brasil. Então, ao longo desse tempo todo, trabalhei já aí com alguma coisa por volta de 1.800 empresas diferentes, em alguns 1.800 empresas. casos fora do franchising, mas a maior parte deles dentro de operações de franquias. Agora, Fernando, tem um tema dentro do franchise que fala muito sobre franqueabilidade, né? Como é que eu posso definir um pouco esse tema, né? O que é franqueabilidade? Então, Se na eu verdade, entendo aqui propriamente que... dito. Sim. Bom, Américo, para mim, isso sempre pode ter vários jeitos de você pensar, mas se a gente pensar de um jeito simples e direto, franqueabilidade é o potencial de um determinado negócio expandir através de franquias, utilizar o modelo de franquias para crescer, certo? Então, se eu tenho um negócio que tem franqueabilidade, quer dizer que ele pode ser franqueado ou pode ter um modelo de franquias operado com sucesso, dando dinheiro para o franqueado e para o franqueador, senão não funciona. Ó, que bacana. Agora, todo negócio é franqueado, Fernando? Eu posso pensar, por exemplo, dentro dessa resposta que você deu, quando eu olho, né? Como é que eu fico sabendo se o meu negócio é franqueável? Se o meu negócio tem essa questão de se envolve dentro da sua resposta de franqueabilidade? Respondendo a primeira parte disso, não é todo negócio que é franqueável. Eu diria que a gente tem um volume de negócios que tem características que podem ser franqueáveis. Um princípio é, o negócio tem que ser bom e tem que ter dinheiro suficiente nele para dividir em dois, senão ele não tem como ser franqueado. Mas, além disso, eu preciso também que esse negócio tenha um resultado e um jeito de operar que faça sentido através do modelo de franquias. A gente olha isso em cima de alguns parâmetros para definir se um negócio é franqueável ou não. Na verdade, aí alguma coisa perto de 20 principais parâmetros que a gente usa para entender se um negócio pode ou não ser franqueado. Okay? Se a gente quiser passar por eles, Eu talvez acho que seja... seria interessante nós olharmos alguns desses parâmetros, né? Nós olharmos alguns desses parâmetros, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim: mas eu queria franquear o meu negócio, será que tudo dá para franquear? Como é que eu faço para fazer essa análise, né? Então vamos lá, vamos pensar item a item para olhar assim. Tem algumas características que estão diretamente ligadas à empresa em si que está querendo franquear. Primeiro, experiência de mercado. Quanto a empresa está pronta para passar para alguém um conhecimento que ela tem. O princípio do modelo de franquia é que eu estou transmitindo o conhecimento que eu tenho. Então, se eu tenho muito pouco tempo de mercado, ou se eu ainda não consegui consolidar essa experiência de mercado, pode ser mais difícil eu franquear. Quer dizer que então um negócio novo não pode ser franqueado? Não. Alguns países até têm restrição para isso, mas de forma geral você pode ter negócios novos que estão suficientemente maduros para serem franqueados, mas nesse quesito específico ele vai ter uma avaliação um pouco mais negativa. Segundo, a imagem dessa empresa no mercado. Normalmente, quando você está franqueando, uma parte relevante do modelo de negócio é a imagem, a marca, certo? Eu tenho uma marca que tem um reconhecimento que vai fazer com que alguém se interesse nessa marca. Se eu não tiver, se torna mais difícil eu ter o meu negócio franqueável. Se eu tiver, isso torna mais fácil.
Terceiro ponto é a capacidade financeira da empresa. Um modelo de franquias, de uma forma geral, ele não exige um grande investimento por parte do franqueador para começar a crescer. Muitas das empresas conseguem começar com relativamente pouco recurso, mas pouco é uma coisa, nenhum é outra. Então, eu preciso ter um mínimo de capacidade financeira para sustentar a operação. Okay? Aí, entrando um pouco mais fundo na visão do negócio, tá? A gente tem coisas do tipo, qual que é o nível de inovação que o negócio representa? Porque o ser mais um, fazer o que todo mundo faz, eventualmente não traz grande valor, certo? Então, eu vou ter um negócio mais franqueável, à medida em que ele seja mais diferente das coisas que o mercado já oferece. Se for só a mesma coisa, fica mais difícil, não impossível, mas mais difícil. A outra questão importante é uma mescla entre mix de produtos e serviços e a exclusividade que eu tenho nesses produtos e serviços. Quanto mais eu consigo ter algo que só eu tenho, melhor, mais fácil eu franquear o meu negócio, inclusive mais fácil interessar um franqueado. Se eu tiver poucos produtos exclusivos ou trabalhar só com o que o mercado já trabalha, é mais difícil. Por isso a gente tem menos franquias que têm um perfil de multimarca, certo? Tá, alguém sempre poderá dizer que o sucesso de uma multicoisas prova o contrário disso. É verdade, mas o ponto ali é que conseguir juntar aquele mix todo dentro de um modelo de negócio só é o diferencial. E aí, por mais que um produto não seja exclusivo, a junção daquele mix num modelo de negócio, sim, tem uma certa exclusividade. Okay? Olhando mais para alguns pontinhos aqui, vão ter, por exemplo, espaço de mercado. É um mercado grande ou pequeno? Mercados de nicho muito apertado são difíceis de operar por franquias, porque a capacidade de capturar valor é pequena. Então, mercados grandes normalmente têm mais potencial de franquias. Isso mostra quando a gente olha o crescimento dos últimos anos dos mercados de franquias em alimentação, ou em cosméticos, ou mesmo em moda, que são grandes segmentos e, portanto, com alto potencial. E, por fim, para entender, eu tenho que entender se o negócio tem um potencial de dar resultado e de que forma dar resultado para um franqueado. A gente avalia isso em 3 grandes fatores. Tá? Um é concorrência, se eu tenho muito ou pouco concorrente, e se o meu negócio é melhor do que os concorrentes que já estão no mercado, porque isso aumenta meu potencial de franquear esse negócio. Se eu tiver um negócio com muito concorrente e no qual eu sou pior que meus concorrentes, primeiro eu preciso resolver isso para depois pensar em franquear. O segundo ponto daí é acessibilidade, a facilidade de encontrar um franqueado. Quanto mais dinheiro o meu negócio exige de um franqueado para entrar, ou quanto mais competências específicas o negócio exige de um franqueado, mais difícil de franquear. Certo? Se eu tiver uma franquia que para o meu franqueado precisa ser físico-nuclear, vai ter pouca gente que é físico-nuclear para poder ser meu franqueado. Do mesmo jeito que se eu tiver uma franquia que exige 30 milhões de reais de investimento, vai ser mais difícil porque a acessibilidade é pequena. E, por fim, entender se dá dinheiro ou não dá dinheiro. Olhando o negócio, entendendo, tá bom, eu consigo montar um modelo financeiro que dá dinheiro para o franqueador e dá dinheiro para o franqueado também. Se eu conseguir, e aí questões fiscais são importantes no Brasil, de que jeito eu posso economizar em impostos para conseguir melhorar resultados, eventualmente fazem com que a gente consiga fazer a conta fechar. Se eu olhar para isso, eu entendo que eu tenho um negócio, na essência, franqueável. Certo? Para aí são 10 grandes fatores que a gente olhou. Certo? Isso é uma parte. Depois eu preciso entender se o meu negócio está pronto para ser franqueado, se ele já está no momento de ir para a rua ou se ainda tem alguma coisa para se ajustar. Ok? Acho que aí algumas coisas importantes são, primeiro, entender um pouco de o quanto meu negócio já está estável, ou o quanto eu ainda estou aprendendo e criando algo novo em cima dele, e quanto essa estabilidade já está estruturada. Aí, se eu tenho processo, se eu tenho documento, se eu tenho coisas que me explicam como o negócio funciona, facilita para eu franquear o meu negócio. Se eu sei controlar, eu sei quais são os indicadores que fazem sentido para o meu negócio e se a minha proposta de valor para o cliente está clara, organizada e a oferta também é uma oferta clara. Esses são itens que, normalmente, os primeiros que eu trouxe são itens que são sim ou não. Então, ou eu estou pronto ou não estou. Esses que eu acabei de trazer são itens que têm um pouco menos desse lado. Tem muito mais um lado de, se eu ainda não estou com eles prontos, eu posso me preparar antes de franquear. Talvez eu não esteja pronto para franquear agora, mas meu negócio tem potencial, é só uma questão de eu organizar para isso.
E, por fim, as duas outras grandes variáveis que a gente tem que olhar para ver se o negócio pode ser franqueado é, expansibilidade. Só faz sentido franquia se eu puder ter um volume de unidades. Para ter 2 franquias, tem outros jeitos melhores de você crescer. Então, eu preciso entender se cabem várias unidades desse meu negócio espalhadas pelo país ou pelo mundo. Se sim, então eu tenho um negócio que pode ser franqueável. Se cabe muito pouco, não é nem que não pode, só que normalmente não vale a pena, certo? E o último ponto é a questão do risco de negócio. O quanto o meu negócio corre risco ao longo do tempo. Isso está normalmente dividido em 3 grandes linhas. Uma, risco de produto. Será que eu tenho um produto que no tempo vai perder valor? Que no tempo vai deixar de ser interessante? A gente teve movimentos no passado de frozen yogurt, movimentos no passado, paletas, certo? Kart indoor, operações de futebol society, que são operações que podem ter potencial, mas elas vão diminuir de tamanho. O mercado vai diminuir de tamanho no tempo, porque não consegue ter aquele mesmo volume. Vai caber menos operações de franquia nesses tipos de mercados. Pode ter até operações que vão se sustentar no tempo, mas algumas vão sofrer no caminho. Segunda questão é potencial de cópia. O quanto é fácil alguém fazer o que eu faço. Se for muito fácil e qualquer um pode fazer, certo? Fica mais difícil de franquear. Se eu fosse franquear carrinho de pipoca, qualquer um monta um carrinho de pipoca, coloca em qualquer esquina. Se eu não criar algo diferente, carrinho de pipoca vai ser difícil de franquear, porque qualquer um copia, certo? E o outro é barreira de saída. Se uma vez que eu ensinei o meu franqueado a trabalhar do meu jeito, ele ainda precisa de mim. Ao longo do tempo, eu tenho que construir valor para que ele precise, porque se eu entregar todo o conhecimento, ele aprender e for embora, o modelo não se sustenta também. Eu preciso olhar esses fatores de risco para entender não tanto se é franqueável ou não, mas se vale a pena eu entrar nesse jogo e franquear com a dor de cabeça que isso tem. Acho que passando por isso, a gente passou por todos os pontos que eu gosto de olhar quando eu penso numa operação de franquia e entender se vale a pena ou não. Agora, Fernando, imagina que eu sou uma indústria e eu já tenho meus canais normais de distribuição. Então, eu tenho meu distribuidor, eu tenho meu representante, e aí eu olho para esse mercado de franquia, né? Qual o cuidado que eu tenho que ter em relação a esses canais? Então, na verdade, quem já está no mercado, quem já tem outras linhas ou canais de distribuição e pensa no franchising, precisa primeiro entender se eu quero usar o franchising em substituição a algum dos canais que eu tenho ou se eu quero ter ele como um canal que se soma aos que eu tenho. E aí, fora isso, o principal ponto que eu preciso entender é qual é o nível de conflito e quanto eu estou disposto a aguentar o conflito que traga nesse modelo. E o que eu espero claramente do meu modelo de franquias, certo? Se a gente pegar casos recentes aí nos últimos tempos, vamos olhar uma Casa Balduco, certo? O negócio Casa Balduco, ele é diferente do negócio Balduco, certo? Que tem diversos canais de distribuição, principalmente vamos olhar para supermercado como um dos principais, certo? O negócio Casa Balduco, ele é diferente, ele se relaciona com o consumidor de uma forma diferente e ele não tem um grande nível de conflito com o negócio Balduco, certo? Porque ela está em lugares diferentes, vendendo de um jeito diferente, num preço diferente para consumo imediato, enquanto o outro é para consumo em casa. Então, é um problema menor, é um caso onde eu consigo criar um novo canal com baixo nível de conflito. Se eu for olhar para operações como Samsung ou Havaianas, que estão vendendo o mesmo produto, eventualmente no mesmo shopping center, em relação a outros canais. Aí eu preciso entender qual é a proposta de valor que esses canais novos, que a franquia traz de diferente, para que ela possa interagir com os outros. E tem que estar disposto a, principalmente num primeiro momento, entender que tem algum nível de conflito com quem já está naquelas operações. Nos dois casos, vamos olhar, no caso de uma Samsung, eu entendo que uma grande diferenciação está na qualidade de atendimento, no ambiente especializado e na capacidade de levar mais conhecimento para o cliente e, por isso, entregar mais valor, uma experiência melhor do que a que os canais que vendem de tudo conseguem ter. E, no caso da Havaianas, o mix, a capacidade de, em um lugar só, você ter muito mais daquele produto com uma identidade visual diferente, que faz com que o consumidor tenha uma visão mais completa do que é a Havaianas, do que ele consegue ter na farmácia ou no supermercado ou numa lojinha qualquer que está por aí. Esses outros canais continuam tendo valor para essas duas marcas, mas a franquia traz um valor a mais.
Mas nesses casos, diferente da Bauducco, gera sim algum conflito. E eu preciso entender e lidar com esse conflito no tempo. Respondi sua pergunta, Américo? Eu vi que você citou, né, 3 indústrias aí, né? Você citou uma Havaiana, você citou uma Bauducco e você citou uma Samsung. Isso vai ser uma tendência? Você enxerga que isso cada vez vai ficar mais forte, a indústria indo para o varejo? Eu entendo que, na verdade, se a gente for pensar para frente, isso já está acontecendo e tende a acontecer cada vez mais, certo? Que a relação de uma marca, de uma indústria com o seu consumidor é cada dia mais importante e ela precisa ser trabalhada com qualidade. E operações monomarca, seja através de franquias, através de operações próprias também, são coisas que fazem uma diferença aqui. Então, eu acredito que ao longo do tempo a gente vai ver mais e mais marcas construindo operações de varejo que se sustentem ao longo do tempo. De novo, sendo próprias ou operações de franquia. Em alguns casos, a gente vai ter redes que vão surgir para ter poucas unidades e simplesmente servirem como espaços de experiência com a marca. Em outros casos, a gente vai ter operações que realmente vão ter volume, vão chegar a ter várias unidades e vão fazer parte do composto de vendas das indústrias. Mas eu entendo que isso já está acontecendo. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, a quantidade de empresas é muito maior e isso vai aumentar ainda muito mais daqui para frente. Tá? Acho importante a gente lembrar que o e-commerce ajuda a isso. Tá? Boa parte das marcas que não tinham uma presença junto ao consumidor passaram a criar seus próprios sites. Na hora que eu já estou no e-commerce, está fisicamente também, na hora que eu comecei a ter uma ponta de conflito de alguma forma, que pode ser um conflito saudável, mas é um conflito, a gente tende a ver outros movimentos e a entrada no setor, no físico também tende a ser algo que a gente vai ver nos anos pela frente. Ok, Fernando. Eu acho que nós estamos caminhando aí para o final, mas eu acho que não tem como não fazer essa pergunta, né? Mediante esse momento que nós estamos vivendo, né, essa questão do vírus, fecha tudo, como é que você imagina que vai ser o comportamento aí do mercado de franquias, né? Como é que você enxerga esse movimento todo na hora que terminar tudo isso? Como é que ele vai estar? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer e o movimento que a gente vê pela frente ainda tem muita incerteza, tem coisas que a gente não sabe exatamente como vão acontecer, mas o que eu consigo dizer é que as pessoas estão tendo, de alguma forma, um tempo em casa para pensar no que elas querem para frente, certo? Vamos lá, a mudança está mostrando a fragilidade de determinados modelos que as pessoas julgavam como sendo altamente sustentáveis. Então, quando eu olho para operações, a quantidade que a gente tem de gente que está sofrendo nesse momento com dúvidas sobre emprego, a quantidade de gente que está olhando e vendo o que eu posso fazer diferente para não passar de novo por uma situação como essa. Então, eu acho que o mercado de franquias ele vai ter um movimento, talvez não logo depois do final dessa crise, mas 2, 3 meses para frente, quando as pessoas vão olhar e voltar à vida mais normal e vão olhar para isso e pensar, será que o que eu quero para frente é me manter no status que eu estava antes e que eu achava seguro e talvez agora ache menos seguro? Ou é a hora de eu procurar correr atrás de algo diferente, depender um pouco mais de mim mesmo? Então, eu acredito que a gente vai ter, alguns meses depois do final disso, uma busca maior por um modelo de crescimento próprio, um plano B para as pessoas. E à medida em que isso aconteça, eu entendo que uma das alternativas de plano B vão ser operações de franquias, porque elas são menos arriscadas, têm mais controle e, com isso, podem servir como um nível de segurança maior lá para frente. Certo? Ao mesmo tempo, entendo que, numa situação como essa, tem muito franqueado sofrendo com lojas fechadas, situações desse tipo, que nunca aconteceu antes desse jeito, o que é novidade, mas eu também estou vendo que se eu comparar o cara que está sozinho, tendo a sua lojinha, versus o cara que faz parte de uma rede, a rede, nesse momento, está ajudando essas pessoas a tomarem as decisões certas, a organizarem seus negócios para perderem o mínimo possível com esse tempo e para estarem prontos na hora de voltar. Porque quem está sozinho, muitas vezes fica desesperado, tem dificuldade de saber como agir e também não consegue trocar ideias com os outros, enquanto quem está em uma rede consegue, nesse momento, aproveitar a força da rede para perder menos e se preparar melhor para o que vai acontecer depois. Então, sinceramente, eu acho que
estamos num momento difícil e esse momento vai se prolongar um pouco depois do final da crise, não tem como, mas na hora que as coisas começarem a voltar, essa visão e essa experiência que as pessoas tiveram durante esse tempo vão levar a favor do crescimento do setor de franquias para frente. Muito bacana, Fernando. Acho que foi muito bom esse bate-papo. O pessoal todo aí que vão participar da Franchise University está conhecendo um pouquinho do que eles vão ter dentro da sala pessoalmente. Eu te agradeço muito aí a sua participação, né? E em breve eu vou voltar a procurar para a gente continuar esse bate-papo aqui online. Muito obrigado, viu, Fernando? Perfeito, Américo. Foi ótimo estar aqui com você. Muito bom poder dividir um pouco desses pensamentos e dessas ideias com esse pessoal que vai estar com a gente aí nos próximos meses, fisicamente, para aproveitar esse crescimento do mercado que vem pela frente. Certinho. Prazer aqui. Okay, obrigado e até o próximo. Obrigado, Fernando. Até mais. Tchau, tchau. Okay.